Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A tradição judaica, ela fala algumas coisas sobre Nicodemos. Há quem diga, foi muito popularizado, Nicodemos ele foi se encontrar com Jesus à noite, porque ele ficou com vergonha de ter com Jesus durante o dia, e isso poderia lhe custar algumas críticas, algumas cobranças. Mas na verdade existe um outro ponto de vista que é mais plausível, que diz que Nicodemos ele estava entre os 3 homens mais ricos de Jerusalém. Segundo a tradição judaica, ele era dono de uma rede de hospedarias, como se fosse hoje uma rede de hotéis. E Jerusalém era uma cidade muito movimentada por turistas. Normalmente, na época das festas, as hospedarias ficavam cheias, lotadas. Então Nicodemos era um homem muito ocupado, muito rico, um homem que tinha um cargo, uma posição muito elevada. Ele estava entre as pessoas mais influentes de Israel na sua época, um sábio que estava lá no topo da elite, um homem extremamente bem posicionado, era Nicodemos. E o texto diz que ele vai ter com Jesus à noite, mais provavelmente porque devido às suas ocupações do dia, ele não teve tempo. Então, alguém arrumou uma agenda com Jesus para Nicodemos à noite. Provavelmente, Nicodemos se interessou por Jesus e ele teve um interlocutor que conversou com Jesus e organizou essa reunião, onde Nicodemos e Jesus estariam tendo a oportunidade de conversar. E Nicodemos, ele vai até Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele já faz uma afirmação para Jesus: bom mestre. Algumas Bíblias dizem que ele chamou Jesus de Rabi, ou de mestre. Sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconhece que Jesus é um mestre. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, porque naquela época, na cultura daquela época, um mestre só estava apto a ter discípulos após os 30 anos de idade. Jesus ele não quebrava regras, então ele observou o princípio da doutrina, do costume, e ele só começou o seu ministério aos 30 anos para poder ter discípulos. Ele fez tudo diante da legalidade, da cultura da sua época, observando todos os parâmetros da religiosidade judaica, desde que isso não ferisse, é lógico, a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Então ele era tido como um mestre, um homem que já tinha 30 anos de idade, já tinha os seus discípulos, e naquela época se levantavam muitos mestres, muitas pessoas apareciam, angariando discípulos, fazendo movimentos, e Jesus poderia ser apenas mais um mestre, entre tantos outros que passou nos tempos antigos em Israel. Mas a diferença de Jesus está em uma palavra que Nicodemos diz. Olha que Nicodemos diz para Jesus: ninguém pode fazer o quê? Os sinais. O que chamava a atenção de Nicodemos? Era exatamente os sinais que Jesus fazia. Se você for olhar para a cultura da época que Jesus nasceu e Jesus viveu, você vai ver que os fariseus, eles tinham muita vontade de expulsar demônios, nem tanto fazer curas, porque cura para eles era uma coisa mais difícil. Agora, pelo menos expulsar demônio era uma coisa que eles tentavam, mas eles não conseguiam. Quando eles eram chamados para fazer um exorcismo, eles tinham todo um ritual. Eles levavam água, eles levavam objetos, eles faziam ali uma tentativa de tirar, de expulsar os espíritos malignos, mas não conseguiam. Eles não tinham êxito, não tinham sucesso. E de repente eles cruzam com alguém na rua, que era uma pessoa totalmente endemoniada, e vê a pessoa boa. Fala assim: o que aconteceu com você?
Eu tive um encontro com um homem aí, um pregador, que está pregando aí nas margens do rio da Galileia, e ele simplesmente mandou os espíritos imundos saírem de mim. Fácil assim? Instantaneamente. E eu fiquei liberto. Não, e tem mais, ele está curando também. Como assim? Não, ele pega um paralítico e manda ele levantar. Ele pega um cego e abre os olhos dele. E aquilo começou a despertar curiosidade em Nicodemos. Como assim? Eu estou no topo da elite. Eu sou quem conhece tudo de religião. Eu domino o conhecimento da Torá, da lei, do Antigo Testamento, e eu não consigo fazer nada disso. Quem que é esse? De qual escola que ele veio? Qual é o grupo religioso que ele faz parte? E de repente as informações começam a chegar até Nicodemos. Você ficou sabendo o que aconteceu? Não, o que foi? Teve uma festa de casamento e o vinho acabou. E estava lá um certo pregador e ele transformou a água em vinho. Mas como assim transformou a água em vinho? Ele pegou a água, pôs nas talhas, mandou colocar água nas talhas e de repente a água se transformou em vinho. Sério isso? Sim, e vinho da melhor qualidade. E as informações não paravam de chegar até Nicodemos. Você ficou sabendo que ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes? Fez uma multiplicação? Provavelmente Nicodemos já tinha investigado algumas pessoas. Encontrou pessoas que foram curadas, encontrou pessoas que foram libertas. Por quem? Por um tal de Jesus. E a fama de Jesus cresceu muito. Então ele resolve ter um contato com Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele vai interessado em saber qual era a origem do poder de Jesus. Aonde você aprendeu? Quem te deu essa autoridade para fazer esses sinais que você faz? Ele já tinha constatado que os sinais eram verdadeiros. Agora ele queria saber, eu também quero fazer o que você faz. Eu também quero ter esse poder que você tem. Então me fala, onde é a fonte? O que eu faço? Como que eu faço para fazer o que você faz? Era isso que Nicodemos queria. A paixão dele era ter essa afinidade com Deus. Ele sabia tudo de Deus na teoria, mas na prática ele era apenas um religioso, cheio de tradições, mas sem vida nas suas ações. Então Jesus tinha tudo que Nicodemos queria ter: poder e autoridade sobre enfermidades, sobre a natureza e sobre os demônios. Jesus dominava essas 3 áreas: enfermidade, natureza, demônios. Ele resolvia qualquer problema relacionado a isso. Então Nicodemos quer que Jesus dê uma dica para ele, que Jesus fale para ele: não, eu estudei numa escola no Egito, não, eu estudei numa escola em Alexandria, não, eu estudei numa escola com os gregos, não, a origem do meu poder vem de tal lugar, faz isso, vai ali, tenta isso que você também vai ter o poder que eu tenho. Ele queria que Jesus desse o caminho das pedras para ele. Só que Jesus era Jesus, ele fazia leitura de pensamentos, ele fazia leitura de coração. Jesus sabia o que ele queria, Jesus sabia quem era Nicodemos. Qualquer pessoa daquela época sabia quem era Nicodemos. Nicodemos era famosíssimo, tanto pela sua riqueza, como pelo cargo que ele tinha, como pelo conhecimento, a sabedoria que ele tinha. Naquela época, as pessoas sábias como Nicodemos era muito respeitada, muito cheio de méritos. Então Jesus sabia quem era Nicodemos. Só que Jesus, ele automaticamente, ele já pula para outro assunto. Ele não deu satisfação para Nicodemos sobre os sinais que ele fazia, sobre o poder que estava por trás dele para ele operar os sinais que ele operava. Ele já vai direto em um assunto chave, o assunto mais importante, que é a vida eterna, a salvação, tido para os judeus como Olam Rabá, mundo vindouro, salvação, como entrar na vida vindoura de Deus. Todo judeu tem essa questão intrínseca no seu coração, sobre herdar o mundo vindouro. Então Jesus vai direto em algo mais profundo, que é a salvação, o reino de Deus, a vida vindoura, o mundo vindouro. E ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Jesus vai direto para o reino de Deus. Ele não fala de sinais, ele não fala de curar, ele não fala da fonte da sua autoridade, ele não fala de onde vem o seu poder. Ele fala apenas que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos. Nicodemos era um homem inteligente, ele pegava os detalhes da conversa, ele conseguia captar o que Jesus estava falando, mas ele vai para o lado natural da conversa, e olha o que ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Poderia um homem velho voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos tinha todo um conhecimento humano acerca das Escrituras, mas ele não tinha a revelação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 3, versículo 3. Olha as palavras de Paulo, olha só. Como me foi este o quê? Mistério. Manifestado pela revelação, mistério revelado, como acima em pouco vos escrevi, o 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Olha que Paulo está falando que foi revelado a ele um mistério. Jesus Cristo é um mistério. A questão do Espírito é um mistério. Por isso que Nicodemos não estava entendendo nada da conversa, porque Jesus, ele levou Nicodemos para um nível de conversa espiritual, e Nicodemos estava sintonizado em uma frequência carnal. A frequência carnal, ela não consegue pegar as ondas do Espírito, decifrar o código do Espírito, porque ela está na frequência da carne. Nicodemos era carnal, conhecia muito, sabia muito, tinha muito entendimento da letra revelada, mas ele não tinha discernimento espiritual, porque Jesus estava falando acerca de algo para Nicodemos que o homem só pode compreender se Deus lhe der a revelação no coração, no espírito e na alma. Olha que Nicodemos não entendia a linguagem que Jesus estava falando. E se você pegar os evangelhos, você vai ver que alguns pobres, miseráveis mendigos, que não sabiam nada de lei, como Nicodemos sabia, mas eles olhavam para Jesus e diziam: filho de Davi. Eles estavam chamando Jesus de Messias, de filho de Deus, porque eles receberam uma revelação que Nicodemos não recebeu. Então, Nicodemos era muito bem conceituado na sociedade, rico, influente e cheio de filosofia e de conhecimento da letra, mas não tinha revelação de Deus no Espírito. E um pobre miserável, mendigo, sentado à beira do caminho, Deus dava a ele a revelação, e ele via em Jesus alguém que Nicodemos não conseguia ver. Nicodemos não reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, ele reconheceu Jesus como um mestre qualquer. Agora, para chamar Jesus de Filho de Deus, para confiar em Jesus a sua vida, aí só se Deus der uma revelação na alma, no espírito. Por isso que, se você quer que Deus salve alguém, você quer que Deus salve alguém da sua família que ainda não é crente, que ainda não crê em Jesus, você precisa começar a orar, para que Deus revele ao coração dele o mistério que é Jesus. Você precisa começar a orar: Senhor, visita aquela pessoa, cite o nome dela, e revele Jesus ao coração dela, revele Jesus na mente dela, revele Jesus no espírito dela, para que ela possa realmente, verdadeiramente conhecer quem é Jesus. Porque você vai pegar muita gente inteligente, tem pessoas que dão aula de teologia na faculdade, numa faculdade federal, que não é ligada a nenhuma igreja. A pessoa dá aula de teologia, ele não conhece Jesus na alma, no espírito. Por quê? Porque Deus não revelou o mistério que é Cristo para ele. Ele conhece a parte teórica da letra, mas ele não consegue enxergar em Jesus o Filho
de Deus, o Salvador do mundo. Porque o grande desejo de Nicodemos, a vaidade de Nicodemos, era conhecer Deus cada vez mais e mais. Quantas vezes Nicodemos não leu o texto? Quantas vezes Nicodemos não explicou o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente? E Nicodemos falava, mas Moisés teve um privilégio grande demais, ele ouviu a voz de Deus, Deus se manifestou para ele na sarça que pegava fogo, e agora ele, Nicodemos, ele estava diante deste Deus, na pessoa de Jesus. Deus estava manifestado diante de Nicodemos, e ele não conseguia enxergar a grandeza do que ele estava ali à sua frente. Se Nicodemos recebesse uma revelação na alma, no espírito, de quem era aquele que estava diante dele, ele cairia aos pés dele, beijaria os pés dele, adoraria a ele. Lembra de Paulo? Paulo não via em Jesus o Messias, até que um dia Jesus se revelou a ele. Jesus se revelou a ele, e ele caiu de joelhos aos pés de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. Só após a revelação de Deus na alma, você pode confessar Jesus. Quer que ele salve alguém? Comece a orar, para que Deus revele o Filho dele àquele coração. Tudo começa pela revelação de Deus. Por isso que a salvação, para Deus salvar alguém, é óbvio que é um ato que começa em Deus. Por que Deus salva algumas pessoas e outras não? Porque normalmente as pessoas que Deus salva são aquelas pessoas que clamam a Ele, para conhecer Ele, que querem conhecer Ele, que faz de alguma maneira um clamor. Talvez não de forma direta, mas indiretamente com o coração, a pessoa tem aquele desejo de conhecer Jesus, de conhecer Deus. A pessoa nasce, tem essa vontade de conhecer Deus. Aí Deus revela Jesus a ela se converte, ela vira crente, nasce de novo e vai servir a Deus. Nós precisamos fazer muito essa oração. Deus, revele cada vez mais Jesus a mim, para que eu possa conhecer cada vez mais a excelência que está depositada em Cristo Jesus, esse mistério extraordinário que é Cristo Jesus. E Deus nos revelou esse mistério que é Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27, o mesmo Paulo, que gosta tanto de falar essa palavra mistério, ele vai dizer assim lá, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Deus quis fazer conhecer, olha lá, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. É um mistério, mas Deus revelou a você, revelou a mim. Por isso nós estamos aqui, buscando conhecer cada vez mais esse mistério revelado que é Cristo Jesus, o Verbo encarnado, o Deus que se fez homem e se colocou à disposição das suas criaturas, e ao invés das suas criaturas o adorarem, elas o crucificaram e o mataram, porque ele veio despojado da sua glória. Esse é o mistério que o mundo não entende. O mundo quer fama, o mundo quer dinheiro, o mundo quer riqueza, o mundo quer glória, o mundo quer reconhecimento. E Deus em Cristo Jesus abriu mão de tudo isso. E o caminho da fé é servir. Quer ser um bom crente? Sirva. Porque quem quer ser servido está no espírito de Nicodemos, da carne, do mundo. Quer ser reconhecido, quer elogios, quer a grandeza do mundo, quer a glória do mundo. Mas Cristo Jesus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e lavou os pés dos discípulos. Naquela época, lavar os pés dos convidados era tarefa do escravo, de menor posição na casa. E Jesus tirou o escravo de lado e falou: deixa que eu vou fazer o seu serviço hoje. Era muito humilhante quem tinha essa posição de lavar os pés dos convidados. E Jesus assumiu essa posição de servo e se humilhou. Eu gosto muito de uma colocação sobre Jesus. Eu gostava muito de ler e de estudar e vi muita coisa sobre o Ayrton Senna. Em 89, quando ele estava disputando o título mundial com o Prost, ele teve um acidente, eles peitaram os carros
e ele quebrou o bico do carro. Aí os fiscais de pista empurrou o carro dele, ele deu uma volta na chicane, entrou nos boxes, trocou o bico do carro, voltou para a pista. Aí ele passou o Nannini, que estava liderando a corrida, ainda passou, alcançou, passou e ganhou a corrida. Só porque aí tinha um presidente da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, que era o Balestra, Jean-Marie Balestra, ele desclassificou o Senna. Falou, não, ele deu uma volta lá no lugar que não podia dar a volta e ele está desclassificado, ele não ganhou a corrida. Aí quem ganhou o campeonato foi o Prost, porque o Prost era francês, o Balestra era francês, ele tirou o Senna fora, foi uma jogada fora da pista. Aí o Senna xingou muito ele, o Senna era sanguíneo, falou as derradeiras para o Balestra. Aí ele pegou e falou, se ele não fizer uma retratação pública comigo, o ano que vem ele não corre o campeonato de Fórmula 1. Aí o Senna falou, então eu não corro o campeonato, porque eu não vou fazer retratação com ele, porque eu fui roubado. E aí, aquela especulação, todo mundo tentando convencer o Senna a correr o campeonato de 1990, e ele falou, não vou, não corro, acabou para mim, não vou me retratar publicamente, se essa é a condição, não vou. E as pessoas iam, tentavam convencer ele, ele estava irredutível, não vou. Escreve uma carta de retratação e assina, não. Aí um jornalista amigo do Senna veio para tentar convencer ele. Aí o Senna falou para ele assim, aonde vai ficar a minha dignidade se eu me retratar, se eu fazer isso? Aí o jornalista conhecia bem o Senna, sabia que ele era cristão, que ele gostava de ler a Bíblia. Aí falou para ele assim, aonde estava a dignidade de Jesus Cristo quando ele estava pendurado em uma cruz nu? Porventura você é melhor do que ele para valorizar tanto assim a sua dignidade? Porque Jesus ele foi crucificado, muito provavelmente nu. Só que os artistas da Idade Média, para não expor tanto assim ao vitupério, à vergonha, eles pintaram Jesus crucificado ali com aquele lençol tampando as suas partes íntimas. Mas olha a vergonha de Cristo na cruz, tendo as suas nudez expostas, zombado, criticado. Então, às vezes, nós queremos defender a nossa dignidade e não nos humilharmos, mas olha a humilhação de Cristo na cruz. Esse argumento derrubou completamente o argumento do Senna. Então ele concordou em assinar uma carta de retratação, alguém escreveu, ele assinou, e ele correu o campeonato de 90, ganhou, correu de 91, ganhou, e depois faleceu 1º de maio de 94. E sobre o Senna ainda, um fato interessante, um dia eu estava assistindo o programa da Eliana, e ela estava entrevistando uma ex-namorada do Senna, uma moça muito rica. O pai dela era dono dessa fábrica de chuveiros, Corona, e ela estava na fazenda, e ela contando que ela namorou com o Senna, foi uma das primeiras namoradas do Senna, quando ele foi campeão de Fórmula 1, e ela falou assim, a família do Senna não queria que ele corresse, porque teve uma época que o pai dele trouxe ele para o Brasil e não deixou ele correr, tirou os patrocínios, porque a irmã do Senna, ela é casada com o filho de um pastor da presbiteriana, e tinha uma mulher lá, que era profeta, tudo que ela falava acontecia. A irmã do Senna, Viviane, ela sempre levava essa mulher para orar pela família. E a mulher, tudo que ela profetizava acontecia. E ela falou para a mãe do Senna, se ele continuar correndo, ele vai morrer em um acidente na pista. E ela sabia que era batata, tudo que a mulher falava acontecia. Aí a dona Neide fez o Milton, que era o pai do Senna, trazer ele de volta. E ele nem ingressar na Fórmula 1. Aí ele deu começo de depressão, eles resolveram liberar ele, falou, deixa, está nas mãos de Deus. Então a família tinha muito essa questão de que ele ia morrer em acidente por causa de uma profecia. Isso foi a própria ex-namorada, que não é crente, que contou essa questão sobre o Senna, da morte dele. Então às vezes Deus fala, né? Deus dá, olhou lá na frente e já falou. Mas voltando para essa questão, ele fez esse uso desse recurso. Aonde está a nossa dignidade? Eu não posso me humilhar, eu não posso pedir perdão, mas olha o que Jesus passou na cruz. Jesus elevou muito o padrão, porque ele vai requerer de nós o mesmo, que nós perdoamos, que nós nos colocamos às vezes em uma situação até desconfortável, mas na qual nós temos que renunciar ao nosso ego, o nosso eu, e pedir perdão e nos humilharmos, porque ele deu o exemplo. Nicodemos vivia nessa atmosfera de ser carnal, de não ter o novo nascimento, de não ter recebido a revelação de Deus. Então,
Se ele não tinha recebido a revelação de Deus, obviamente ele não poderia conhecer Jesus, porque só se conhece Jesus se Deus, através do Espírito Santo, revelar quem é Jesus ao nosso coração. Quem é que ganha almas? É o pastor? É o pregador? É o cantor? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito Santo. Você só é crente porque o Espírito Santo te convenceu a crer em Jesus. Seu pai não daria conta, sua mãe não daria conta, o pregador não daria conta. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra no coração do homem, convencê-lo a crer em Jesus. Porque Jesus é um mistério de Deus que não é revelado para o mundo, ele é revelado para a igreja. Por isso que o mundo não entende por que nós somos crentes, por que nós abrimos mão de tanta coisa lá fora para ficar seguindo esse tal de Jesus. Porque na verdade nós cremos não é em um livro sagrado, nós não cremos não é em um código de ética, de conduta e de moral, nós não cremos não é em uma filosofia de vida, não, na verdade nós cremos em um homem que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e esse homem é Jesus Cristo. Tem um escritor russo, Kierkegaard, ele diz assim: se alguém me provasse que Cristo não está na verdade, eu deixaria a verdade e ficaria com Cristo. Jesus é muito maior do que todas as coisas. Jesus é um mistério tão grande que ele é o próprio Deus em pessoa. Só isso, ele é o próprio Deus em pessoa. Nossa mente não consegue alcançar isso. Você não consegue entender isso, que Cristo Jesus, aquele homem, é o próprio Deus em pessoa, e ele só se revela aos humildes e quebrantados de coração. Nicodemos não conheceu Jesus porque ele não tinha revelação no espírito e na alma, mas provavelmente Nicodemos se tornou seguidor de Jesus. Se você ler lá em João, lá no texto diz, no texto da Bíblia diz, lá diz, no texto bíblico diz que Nicodemos levou especiarias para arrumar o corpo de Jesus quando Jesus estava morto. Então ele já estava mais próximo de Jesus. Provavelmente a tradição cristã diz que ele se tornou seguidor de Jesus. Mas vamos para o 5. Ele pergunta para Jesus como pode o homem nascer de novo, sendo velho, se porventura o homem poderia entrar dentro do ventre da mãe novamente e sair. Ele levou o que Jesus disse ao pé da letra, mas Jesus disse que não. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O 7. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? O 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, ou de Israel, e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Agora vamos parar um pouquinho no 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos, você ainda nem entrou no reino dos céus, você ainda nem recebeu a revelação de Deus na sua alma para me conhecer, e já quer pular para a parte dos sinais? Primeiro você tem que ser salvo, primeiro você tem que me conhecer, primeiro você tem que saber quem eu sou, esse que fala contigo, para depois você pensar nos sinais, porque os sinais iriam seguir aqueles que creem. Os discípulos de Jesus passaram a fazer sinais também. Nicodemos já queria avançar para os sinais. Jesus põe o pé no freio: calma aí, primeiro você tem que nascer de novo. E Nicodemos não sabe como que é esse negócio de nascer de novo, porque todo homem tem dois nascimentos, nesse sentido que Jesus está falando. Primeiro nascimento, o nascimento carnal. Você nasce no hospital, nos braços do médico, da enfermeira ou da parteira que seja, e você nasce com a tendência da carne para ter uma identidade terrena, para ter uma vida terrena. Mas quando você vai até Jesus e você nasce outra vez, você nasce da água e do Espírito,
Aí você nasce nos braços da graça, para ter uma identidade celestial, do céu, de cima. Não é mais uma identidade terrena. Você tem duas identidades, uma terrena e uma celestial. Você tem dois pais, um pai terreno que está na sua identidade que você fez, na sua certidão de nascimento, e você tem também um pai celestial, na sua identidade celestial. Então, para ter isso, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Mas olha só, o que é nascer da água e do Espírito? Adão teve uma esposa, uma noiva, Eva, e Eva nasceu da onde? Deus colocou um sono em Adão, e ele tirou da costela de Adão, ele tirou Eva. Até quem brinque dizendo, né, que Adão estava muito pleno, muito feliz, muito realizado naquele jardim, todo, colocando nome nos animais, o negócio era um paraíso, e Deus falou assim: Adão, você está muito tranquilo, você está muito faceiro, eu vou arrumar um problema para você, tira um cochilo aí, vai dormir, que a hora que você acordar, você vai ver. A hora que ele acordou, ele viu Eva do lado, né? Aí Deus falou assim: agora pronto, eu já descansei, já fiz o mundo, já criei tudo, já descansei, agora você se prepara, que nós não descansa mais não, o negócio agora vai arrochar. E aí Eva estava lá, mas Eva saiu da onde? Do lado de Adão, quando Adão estava dormindo. E a igreja vai nascer da onde? A noiva de Jesus, a noiva de Adão vem do lado de Adão. A noiva de Jesus vai vir da onde? Do lado de Jesus, porque do lado de Jesus jorrou o quê? Água e sangue. E a igreja, ela passa pelo sangue para ter os pecados perdoados, ela passa pela água para nascer de novo, nascer do Espírito, nascer para a nova vida, ter uma nova identidade em Cristo Jesus, a identidade do céu, a identidade celestial, tem que nascer de novo. O Nicodemos poderoso tem que morrer, para nascer um novo Nicodemos, humilde, mansinho, que agora não segue mais os rudimentos deste mundo, mas agora ele segue o exemplo de Cristo Jesus, que se humilha e que dá a face para bater. Aí você tem que nascer da água e do Espírito, nascer de Cristo. É por isso que quando nós vamos batizar alguém, que a pessoa faz a sua confissão pública através do batismo, a pessoa, ela desce e fica por baixo da água, porque quando ela está debaixo da água, no batismo, quando a água cobre ela, simboliza que ela morreu com Cristo. Quando ela sai do batismo, significa que saiu um novo homem e uma nova mulher, nascido de novo, gerado pelo Espírito, gerado em Cristo Jesus, cidadão dos céus agora, corpo de Cristo. Por isso que nós estamos nas regiões celestiais, porque nós somos corpo de uma cabeça que é Cristo, e Cristo está nas regiões celestiais. Nós temos acesso às regiões celestiais. Por isso que quando nós queremos lutar no nível terreno, nós vamos perder a batalha. Nós precisamos lutar no nível celestial, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ela é contra o mundo espiritual. E o mundo espiritual está nas regiões celestiais. Se você não remover o empecilho nas regiões celestiais, você pode brigar, você pode xingar, você pode dar tiro, pode puxar a faca, que você não resolve aqui. Mas se você resolver lá nas regiões celestiais, a ordem vem de cima para baixo e o problema aqui é resolvido. Porque é no nível celestial, é no nível espiritual. Tudo se resolve no mundo espiritual. E nós nascemos de novo para isso. Você pode agora orar para que Deus revele Jesus ao coração de alguém, para que este alguém venha nascer de novo e venha ter também a identidade espiritual, ter o passaporte para o mundo vindouro, para a vida vindoura, aquela vida que Nicodemos tanto admirava, mas ele já queria direto ir para os sinais, para o poder. Jesus falou: não, antes do poder tem o novo nascimento, antes do poder tem a cruz, antes de eu assumir o trono tem a cruz. Calma, Nicodemos, você está adiantando o processo, e Deus só revela esse mistério da cruz a quem Ele quer, aos humildes, quebrantados de coração. Então ore
para que Deus quebrante o coração daquela pessoa que você quer ver salva, para que Ele revele o Filho dele ao coração daquela pessoa, porque se Deus colocar sede naquele coração, aquele coração vai ter o desejo de conhecer Jesus, e Deus vai revelar Jesus a ele. Por que vocês acham que Paulo se converteu? Provavelmente, muito provavelmente, ele viu a fé dos cristãos, ele viu o apedrejamento de Estevão, e ele deve ter falado com Deus, falou: Deus, ficou em dúvida, falou: Deus, se realmente o Senhor está nesse negócio aí com esse povo, eu quero ir para o lado deles, porque o próprio Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, quem treinou Paulo foi Gamaliel. Sabe o que Gamaliel falou sobre os cristãos? Gamaliel falou assim: vocês estão perseguindo os cristãos, e Gamaliel era fariseu, ele falou para os fariseus que estavam perseguindo os cristãos: se esse negócio aí for de Deus, não adianta vocês perseguir, porque vai prosperar. Agora, se não for de Deus, vai cair sozinho. Então Paulo, se Gamaliel tinha dúvida, Paulo também deve ter tido dúvidas, e falou com Deus. Deus falou: você quer a revelação? Então vou te dar a revelação do que é que eu quero. E aí Jesus apareceu a ele e ele se converteu. A nossa missão é essa: ore para que Deus revele Jesus a alguém, ore para que Deus sempre revele Jesus a você, porque se nós perdermos Jesus, nós perdemos tudo. Tudo depende desse mistério de Deus que nos é revelado através de Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus Cristo só é revelado pelo Espírito Santo. Você pode pegar a Bíblia e passar o texto na cara do indivíduo, ele não crê. Olha aqui o judeu lê Isaías 53, onde fala que o Messias sofreria, que o Messias seria torturado, seria esmagado, dá toda a ênfase ao que Jesus passou, mas o judeu lê e não aceita que está falando de Jesus, Isaías 53. Ele fala: não, Isaías 53 está falando da nação de Israel, mas é muito nítido que fala de Jesus, mas ele não consegue enxergar, porque ele não pede para Deus revelar para ele a vontade de Deus, a verdade de Deus. Experimente pedir para Deus revelar a verdade dele para o seu coração, experimente pedir para Deus revelar para você quem é Jesus e o que Jesus quer de você. Tudo nasce aí, nessa revelação que Deus dá ao teu coração. E se você não for sincero na sua petição, Ele não vai revelar. Por isso que a maioria das vezes que Ele nos revela é em orações que nós fazemos em particular. Ninguém viu. Talvez você estava dentro do seu quarto, num momento de crise existencial, você não suportava mais esse mundo, essa dor, essa angústia. Então você diz: Senhor, me revela quem o Senhor é, para que eu te sirva. E aí Ele vai revelar quem Ele é para você. Quando eu me converti, quando eu tinha meus 16 para 17 anos, família muito católica, eu estava estudando para fazer crisma, já estava quase decorando a Salve Rainha, Mateus, porque se não decorar a Salve Rainha no crisma, né? E a oração é grande, irmãos, pensa numa oração grande. E eu estava já decorando a Salve Rainha, fazendo o 2º ano de crisma, mas de vez em quando eu visitava a igreja que meu tio congregava, fazia campanha lá, e um dia eu entrei para dentro do quarto, e eu fiz uma oração com Deus. Eu falei: Deus, eu não quero deixar Maria, eu não quero pecar contra Maria, porque há uma imagem de Maria muito forte, né, Mateus? Há uma veneração, né, que extrapola, mas há uma ligação muito forte, né, com a Maria, que é intercessora, aquela imagem, né, bonita ali da Maria com os olhos azuis. Eu não queria. Eu falava: Deus, eu não quero pecar contra o Senhor, eu não quero trair Maria, mas se o Senhor tiver um plano na minha vida, e o plano do Senhor for que eu seja crente, então me leva para ser crente, dá um jeito aí. Pouco tempo depois, eu me converti na igreja, né? Pouco tempo depois, uns 2 meses depois, porque também não foi na hora, né? Não foi na mesma noite, no mesmo dia. Deus não mandou um anjo, Deus não fez um sinal no céu, eu não vi uma bola de fogo, não, aconteceu. Como? Não sei, foi um mistério. Eu era doido, né, para ficar um pouco mais velho, né, para enturmar com os meus tios, para enturmar com os amigos, para farrear, para ir para as festas. Quando chegou a hora, Deus me levou para a igreja, né? Eu já estava toda assanhadinha, né? Eu já ia para as festas, já estava saindo para a cidade de fora, já estava bebendo uma cervejinha de vez em quando. Aí eu falei: agora chegou a hora, né? Eu via meus tios naquela farra, né, falando de mulher, e eu falava: rapaz, chegou a minha vez, né? Fiz 16 para 17 anos, agora é agora eu vou. Aí Deus vai e me leva para a igreja, né? Corta tudo, né? Acaba tudo, muda tudo.
Mas glória a Deus, ainda bem que eu vim em tempo oportuno, em tempo aceitável. Tive a oportunidade, de levar meu pai, levar minha mãe para a igreja. Morreram crentes, algo que era muito difícil, mas assim o Senhor fez. Talvez se eu não fosse naquela época, não daria tempo, de orar, de trabalhar, de clamar por eles. Então foi muito bom, graças a Deus. Mas foi algo que Deus me levou. Eu pedi a Deus e Ele me levou. Você pode pedir a Deus para Ele revelar Jesus a você, para Ele revelar Jesus à sua família. Amém? Glória a Deus. Fique em pé. Vamos orar para que Deus revele Jesus a nós. Que nós possamos conhecer Jesus hoje mais do que ontem. Amém. E amanhã mais do que hoje. O maior bem que você pode ter, a maior riqueza que você pode ter, a maior herança que você pode deixar para um filho, é ele conhecer Jesus e ter Jesus entronizado no coração dele. Ore agora, fala: Senhor, não retire de mim o teu espírito, não retire de mim o temor, não retire de mim a sede e o desejo de te conhecer, porque nada se compara ao conhecer Jesus, ao conhecer quem é Jesus, aquele Jesus que lá em Apocalipse 5, os 24 anciãos, eles olham para Jesus e eles se curvam diante de Jesus e jogam as suas coroas diante dos pés de Jesus e adoram Jesus, porque eles estão conhecendo quem realmente é Jesus, o Deus glorificado que um dia passou pela cruz, mas que está no trono à destra de Deus e que já derramou o seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Não há pecado de acusação sobre você, porque Deus revelou o Filho dele a você. Você passou pelo Calvário, você foi lavado pelo sangue carmesim de Jesus. E você pode cantar ao nome dele, você pode exaltar o nome dele, porque você sabe quem é Jesus, você sabe que Jesus é o Filho de Deus, você sabe que Jesus é o Salvador do mundo, você sabe que ele morreu na cruz para te salvar, você sabe que ele ressuscitou no terceiro dia, você sabe que ele vai voltar, você sabe que ele tem um reino eterno para você e para a tua família e para nós como igreja. E nada, absolutamente nada, poderá nos separar de Cristo Jesus. Nós cremos na promessa, nós vivemos pela promessa, e nós sabemos que nós um dia contemplaremos o Senhor face a face, e nós o conheceremos plenamente, totalmente. E hoje nós clamamos: Espírito Santo, Espírito Santo, Consolador amado, revele Jesus nesta igreja. Espírito Santo, revele Jesus nesta igreja. Revele Jesus nesse irmão. Revele Jesus nessa irmã. Revele Jesus àqueles que não conheceram Ele ainda. Nós oramos agora apresentando alguém a Ti. Nós mencionamos alguém agora ao Senhor, para que o Teu Espírito Santo visite este coração aonde ele estiver, e o Teu Espírito Santo revele Jesus a este coração. Espírito Santo, visite corações agora. Espírito Santo, visite corações agora e revele Jesus nesses corações. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, ó Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Tua bênção, a Tua graça.